Quero convidá-los agora ao texto sagrado de Provérbios, capítulo de número 31. Nós estamos em uma série de família. E neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, nós vamos estudar sobre a mulher exemplar de Provérbios 31. Vez por outra, as pessoas me perguntam por que eu casei tão cedo. Algumas parecem surpresas, como o fato de que eu e Sabrina ainda estamos casados depois de 16 anos. Outras me olham como se eu tivesse cometido um erro ao me casar tão jovem. Não é como vejo a situação. Eu teria errado se conhecesse Sabrina e nada fizesse para tê-la como esposa. Eu casei aos 19, quase 20. Mas se pudesse e fosse com ela, eu teria casado aos 18, só para ter mais um ano ao lado desta mulher maravilhosa. Mulher virtuosa, pergunta o sábio, quem achará? Pela graça de Deus eu posso dizer que achei. E a cada ano que passa, minha esposa cresce para se assemelhar ao padrão apontado por Deus nas Santas Escrituras. E este é o meu desejo para todas as mulheres da nossa igreja. Que vocês se aproximem da modelo que encontramos em Provérbios 31. Sua estatura assusta. Sua foto é desafiadora, eu sei. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, essa mulher tem a doçura de um anjo e a força de um gigante. Tem a sabedoria de um erudito e a destreza de um guerreiro. Tem a desenvoltura de um governante e a candura de uma mãe cheia de afeto. Sua relação conjugal é enaltecida. Seu investimento nos filhos é recompensado. E suas obras se tornam trombetas públicas. Por isso, o reverendo Hernandes conclui, e eu concordo com ele, seu exemplo transpõe os séculos e serve de luzeiro para a geração que vive na penumbra do relativismo. Seria então uma bênção para todo mundo se as cristãs da nossa igreja tivessem nesta mulher uma referência de piedade e feminilidade. Vamos conhecê-la mais de perto? Leiamos o verso 30 para começar, queridos. Provérbios, capítulo de número 31, verso de número 30. O texto inspirado na versão que nós usamos registra o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Vamos ao Senhor em oração outra vez. Ó Deus, o salmista escreveu há tanto tempo. Como pode o jovem se manter puro? E ele mesmo respondeu, vivendo de acordo com a tua palavra.
Ele acrescenta: guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. É o que queremos fazer neste dia. E por isso pedimos a assistência do teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós precisamos de ajuda para compreender o texto sagrado, para aceitá-lo de todo o coração e para praticá-lo com toda a força do nosso ser. Ajuda-nos, ó Espírito. Assiste-nos neste momento. Nós te rogamos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Nós estamos diante de um poema acróstico. Cada verso deste capítulo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso, os antigos judeus chamavam esta mulher de a mulher alfabeto. E alguns cristãos contemporâneos gostam de tratá-la por a mulher de A a Z. De fato, a mulher de Provérbios 31 é um modelo. Porém, queridos, sinceramente falando, ela é um modelo para todos os crentes e não somente para as mulheres. Ao final do livro, o autor sagrado está resumindo os conselhos da sabedoria e pintando em uma última imagem o que seria uma vida completa e piedosa. Uma vida de A a Z. Ao mesmo tempo, o sábio parece nos dizer que o filho atendeu às exortações de seu pai. Ele se afastou da mulher imoral e se casou com a mulher da sabedoria. Que sorte a dele! E como nós podemos ser abençoados pelo que encontramos aqui? Sejamos sábios, vamos aprender com a mulher exemplar de Provérbios 31. Mas quem é esta mulher, Renan? E o que ela pode nos ensinar? Bem, entre os versos 10 e 12, e de acordo com a sabedoria de Deus, nós podemos dizer que esta mulher exemplar é valiosa. O verso 10 registra uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. A mulher exemplar, ou mulher virtuosa, explica um comentarista, é uma mulher forte, competente e digna. É o que o adjetivo hebraico significa. E a expressão feliz quem a encontrar sugere que vai ser difícil, mas valerá a pena. Embora seja rara, seu valor é inestimável e qualquer dificuldade será recompensada. É o que temos nos versos 11 e 12. O escritor bíblico escreve: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Nas Escrituras, você sabe, confiar em pessoas normalmente é algo condenado. Mas esta mulher traça uma exceção à regra. Seu marido pode entregar-lhe tudo sem receios. Ele pode descansar em seu caráter e em sua competência. E por mais que a vida seja difícil, como indica a palavra ganho,
espólio de guerra no hebraico. Esta mulher está pronta para qualquer batalha. E ela não é apenas uma guerreira fiel, irmãos. Ela é estável. A oscilação não lhe domina. Ela não vive em uma gangorra emocional, como lemos por todos os dias de sua vida. Ela só faz o bem à sua família. Não é como deveríamos viver, queridos, fazendo o bem à nossa família. E infelizmente, não é o que acontece sempre. Muitos casamentos e, consequentemente, muitas famílias estão doentes porque as pessoas são emocionalmente instáveis. Ir a um parque de diversão é uma experiência agradável, mas viver em uma montanha-russa emocional é um transtorno. O casamento deveria ser uma terapia, um aliviador de tensão. No entanto, em muitos casos, ele se transformou em instrumento que adoece e sobrecarrega a família. Por que você acha que sua esposa se afastou, meu irmão? E por que minha irmã, e seu marido sempre dá um jeito de chegar mais tarde em casa? Não estou dizendo que ele está certo ou que ela tem a razão. O que quero é chamar sua atenção para a estabilidade que precisamos. Esta mulher exemplar de Provérbios é estável. Ela não sofre o tempo todo com mudanças de humor. Ela não é facilmente afetada pelas circunstâncias da vida, ela é estável. Nós precisamos orar por isso. Você precisa buscar estabilidade em Deus. Nossa casa deveria ser o melhor abrigo do mundo depois de um dia difícil de trabalho. Além de estabilidade, como a mulher deste texto, nós precisamos buscar fidelidade. No Brasil, escreve o reverendo Hernandes, cerca de 65% dos homens e 32% das mulheres já traíram o cônjuge. Trata-se de um atentado contra o casamento. A mídia promove o adultério. A televisão estimula o sexo antes e fora do casamento, mas este não é o ideal de Deus para as nossas famílias. Se está em crise, meu irmão, tenha paciência. Lembre-se que as crises não duram para sempre. Não pule para fora do casamento ao primeiro sinal de tempestade. E não saia em busca de um novo relacionamento, achando que ele será a solução. Não é. Estatísticas atestam o seguinte: depois de 10 anos, 70% das pessoas dizem que o segundo relacionamento não foi melhor do que o primeiro. O que resolve então não é abandonar o casamento. O que resolve é se manter fiel aos votos que você fez diante do Deus que os uniu. Você pode estar em crise, Deus não está. Ele não vai abandoná-los na crise. Deus pode restaurar o seu casamento que está em crise. Além disso, queridos, nós precisamos aprender a conversar.
Muitos homens simplesmente se calam. Mulheres se cansam e se afastam. Não precisa ser assim. Como irmãos em Cristo, marido e mulher se resolvem quando não abrem mão de dialogar com base no Evangelho. Como o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Efésios, nós precisamos fazer pelo cônjuge o que Deus fez por nós em Cristo. Você nada merecia, minha irmã, mas foi alvo da graça de Deus em Cristo. Tenha graça para dar a seu esposo. Sozinho você jamais compraria ou teria o perdão de Deus, meu irmão. Mas de graça e em Cristo, Deus lhe deu perdão. Esteja pronto para perdoar sua esposa. Vamos conversar como crentes. Tenhamos linguagem e conteúdo bíblicos. Lembremos um ao outro de quem Deus é, de quem nós somos e do que Ele pode fazer outra vez em nossas vidas. Por fim, onde encontramos esta mulher virtuosa? Sim, os jovens devem procurar por ela. As jovens cristãs precisam desejar ser como ela. E os pais precisam se ocupar com a formação dela. Mas como teremos mulheres virtuosas se aos 13 anos as meninas já estão namorando? A recomendação bíblica é: as mulheres mais velhas devem orientar as mais jovens, mas como farão isso se as mais jovens não estão em casa? Meu irmão em Cristo, não sacrifique sua filha. Ela não está pronta para namorar na adolescência. Minha irmã, não abra mão de ter sua filha por perto. Se o fizer, você, ela e os seus netos sofrerão mais tarde. Sua filha precisa aprender a esperar no Senhor. Saber o que Deus espera dela. Sua filha precisa saber o que é uma mulher que dá glórias a Deus no casamento. Quem vai ensiná-la? O mesmo, é claro, se aplica aos nossos filhos. Eles não nascem prontos, não aprenderão sozinhos. Nós precisamos treiná-los no temor do Senhor. Que Deus nos ajude a fazê-lo. A mulher exemplar de Provérbios era valiosa, irmãos. Em segundo lugar, entre os versos 13 e 19, nós podemos dizer que esta mulher exemplar era trabalhadora. Falando do trabalho de casa, o autor sagrado escreve, versos 13, 14 e 15. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Esta mulher trabalha com as mãos. Com as mãos ela cuida da roupa da família, ou roupa da família. Com as mãos ela cuida da comida da família. Com as mãos ela cuida até da agenda da família. Esta mulher, no entanto,
não só trabalha com as mãos, ela trabalha com a cabeça também. E pasmem vocês, ela não só trabalha em casa, ela trabalha no mundo também. É o que temos entre os versos 16 e 19. O texto nos diz, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Percebam, esta mulher não é do tipo que faz compras tolas e desnecessárias. Suas compras são bem pensadas e lucrativas. Ela não só assiste o trabalho dos outros, ela mesma se entrega ao trabalho com força. E se necessário for, ela entra pela noite para entregar o trabalho que prometeu. Ela é uma máquina de trabalhar, irmãos. Como escreveu um comentarista, seu esposo pode até ser o treinador, mas certamente ela é a capitã do time. Dentro do campo ela canta as jogadas, auxilia os jogadores e executa o plano de jogo com perfeição. E agora, meu irmão, o que faremos diante desta mulher? Humildemente, nós aprendemos. A mulher de Provérbios parece ser rica. No entanto, ela não ficou rica porque herdou grande fortuna, ela é rica porque trabalha duro. Ela não é rica porque recebeu tudo de mão beijada. Esta mulher é próspera porque ela levanta cedo e dorme tarde. Por que não aprendemos com ela, queridos? O sucesso não é um acidente, é algo planejado. Sim, ele é fruto da graça de Deus, mas esta está combinada com o esforço responsável do homem. O sol não surpreendia esta mulher de manhã, e a preguiça não lhe atrapalhava de noite. Você quer passar no Enem, jovem? Você quer crescer na vida, meu irmão? Só há um caminho. Como dizia um treinador do meu São Paulo, aqui é trabalho. Nós dependemos de Deus, mas não negligenciamos nossas responsabilidades, porque Deus trabalha até agora, nós trabalhamos. Porque Cristo trabalha à direita do Pai, nós não cessamos de trabalhar para a glória dEle e para o bem das nossas famílias. E para as crentes que têm dúvidas sobre o assunto, eu digo, não se deixem enganar pelo diabo, vocês sempre trabalharam. Contudo, desde a criação, o Criador sabiamente dividiu os papéis. O homem é o líder espiritual, é o maior provedor da família, mas a mulher pode, como ouvimos deste texto, a mulher pode auxiliar seu marido na provisão. A mulher virtuosa faz negócios, administra um comércio lucrativo, mas tomem nota, sua casa nunca está bagunçada. Tudo está em ordem.
Seus filhos são bem vestidos e estão sempre bem alimentados. Irmãs queridas, se vocês querem trabalhar fora, vocês podem. Se desejam fazê-lo, se julgam necessário, vocês podem lutar no mundo, mas tomem nota, vocês não podem abandonar as trincheiras de casa. Pois nenhum sucesso profissional pode compensar o fracasso do seu casamento. Nenhuma conquista material poderia substituir a formação dos seus filhos. Como escreve certo autor, não faz sentido levantar um monumento de realização pessoal sobre os escombros de uma família que está destruída. Falando agora aos homens, meus queridos irmãos, nós não podemos abandonar nossas esposas no trabalho de casa. É muito trabalho. Nossa responsabilidade não é apenas prover. Nossa missão enquanto homens cristãos é pastorear a família, liderar, cuidar e cooperar para o florescimento de todos os membros da nossa casa. Por isso, meu irmão, por isso você não pode estar sempre fora. Não pode ser um baita trabalhador apenas no mundo. Não pode chegar em casa só para descansar. Homens cristãos não são excelentes com números e leis e péssimos como maridos e pais, não. Homens cristãos voltam do trabalho para trabalhar para o bem de suas famílias. Jovens cristãs, estudem bem os pretendentes. Tem muito jovem que sabe passar em concurso, que sabe alcançar sucesso profissional, mas não sabe cuidar de sua casa. Eles são ótimos no trabalho, mas em casa só jogam videogame. São inteligentes o bastante para alcançar sucesso no trabalho, mas não querem dar duro na educação dos filhos. Tenham cuidado. A mulher exemplar de Provérbios é valiosa, ela é trabalhadora, e em terceiro lugar nós podemos dizer que ela é sábia. Porque é sábia. Os versos 20, 21 e 22 registram o seguinte: ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. As mesmas mãos que se abrem para produzir, se abrem para repartir. Como coloca um comentarista, esta mulher administra sua empresa de maneira generosa. Outro escreve: ela cuida dos outros e só depois de si mesma. Sim, ela se veste de linho fino, mas antes faz questão de vestir os filhos no inverno. Porque esta mulher é sábia, seu marido ganha destaque na cidade. É o que temos no verso de número 23.
O texto sagrado nos diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. O procedimento desta mulher trazia crédito à reputação de seu esposo. E porque ela cuidava tão bem de casa, ele era liberado para influenciar a nação. Porque esta mulher é sábia. Toda a sua casa é abençoada. Leiamos o verso 24 ao 27. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Alguns destaques sobre estes versos. Primeiro, como já sabemos, esta mulher é eficiente com as mãos. Ela faz roupas para a família e até para fora. Segundo, ela está vestida e adornada de caráter, força e dignidade. Terceiro, ela é sábia no falar. Quando abre a boca, destila sabedoria divina e ensina com amor. Quarto, ela está sempre atenta à sua casa, sabe o que precisa ser feito e não dá lugar à preguiça. É sensível às necessidades dos filhos e sempre percebe os perigos que os cercam. Quem não iria querer se casar com uma mulher assim? E por que vocês, minhas irmãs, não desejariam ser sábias como ela? Lembrem-se, estamos falando de sabedoria prática, de conhecimento que funciona, que torna a vida melhor. Era o que esta mulher tinha e é o que nós precisamos pedir a Deus. Como ela, nós precisamos de sabedoria para lidar com a família. Outra vez eu cito o reverendo Hernandes, que escreve: o sucesso profissional do homem deste texto tem muito a ver com o suporte que ele tem em casa. Irmãs queridas, um homem que sai para trabalhar sabendo que está tudo bem em casa, tem mais chances de prosperar na vida. Já o que sai de casa em pé de guerra, tem dificuldade de encontrar paz para produzir. Sejam sábias como os esposos, e sejam sábias no ensino de seus filhos. A mulher de Provérbios fala com sabedoria e ensina com amor. Há mulheres cultas que são tolas na prática. E há muitas que têm conhecimento, mas nada ensinam aos filhos. Este não é o ideal de Deus para vocês. Vocês foram chamadas para preparar a próxima geração. E eu não estou falando apenas de educá-los para alcançar as glórias deste mundo. Eu estou pensando muito mais em ensiná-los a conhecer e amar a Deus. Este é o princípio da sabedoria. E vejam, esta mulher ensinava com amor. Não basta amar o ensino ou os resultados dele. Nós precisamos amar as pessoas para quem ensinamos. Não é só ensinar valores, transferir conhecimento. É fazê-lo, irmãos, com profundo amor por nossos filhos. A forma que adotamos é tão importante quanto o conteúdo que ministramos.
como esta mulher, nós precisamos de sabedoria para ajudar aqueles que nos cercam. Irmãs queridas, lembrem-se disso. Foram as mulheres que assistiram os profetas do Antigo Testamento. Foram as mulheres que suportaram o ministério de Jesus no Novo Testamento. E ainda hoje são as mulheres que lideram as grandes causas humanitárias do mundo. O que será que vocês estão fazendo para além de suas famílias? A quem estão assistindo com palavras, oração e ações? Isto vale, na verdade, para todos nós, homens e mulheres. O que estamos fazendo, queridos, para aliviar o sofrimento das pessoas com quem vivemos? Como temos administrado os bens e recursos que o Senhor mesmo nos deu de presente? Por fim, como esta mulher, nós precisamos de sabedoria para enfrentar o futuro. À época, não existia máquina de costura ou loja de pronta entrega. As roupas eram feitas manualmente e tomavam muito tempo. Mesmo assim, o inverno nunca surpreendia esta mulher. Quando o frio chegava, todos os seus filhos tinham agasalhos. Temos um princípio importante aqui, queridos. Nós não podemos esperar o futuro chegar. Preparados, nós devemos ir ao encontro dele. Sua vida seria bem melhor se você não deixasse tudo para a última hora. Quantos alunos não reprovam porque deixam para estudar ao fim do ano? Quantos empresários não perdem dinheiro porque não se sentam para planejar? Quantas donas de casa se perdem no tempo porque não têm um plano de ação? Falta-nos planejamento. Nós não precisamos perder o sono, a paz ou a saúde. Nós podemos planejar, você pode se antecipar. Era como esta mulher vivia. E por isso, diz o texto, ela podia sorrir diante do futuro. Em outras palavras, a ansiedade não lhe consumia. Será que há alguém ansioso na crise em que vivemos? Será que você tem perdido o sono, meu irmão? Vamos aprender com esta sábia mulher. Você não precisa desperdiçar todo o tempo do mundo com preocupações. Ocupe-se, meu irmão, com as tarefas que pode realizar agora. Se estiver ocupado hoje, você vai pensar menos no amanhã de maneira pecaminosa. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é esta a nossa experiência? Depois de uma oração, nem sempre as coisas mudam do lado de fora. Somos nós que mudamos do lado de dentro. As crises perduram, mas de repente estamos em paz. A incerteza sobre o amanhã continua, mas em Cristo nós estamos seguros. Esta mulher é valiosa, trabalhadora, é sábia. E para terminar, nós ainda podemos dizer que ela é honrada.
os elogios começam em casa e chegam às portas da cidade. No verso 28 nós temos: seus filhos se levantam e a elogiam. Não foi um filho apenas, foram todos os seus filhos. Porque não houve predileção na criação, escreve um comentarista. Não há ausência no reconhecimento. Todos se levantam e em vida elogiam a mãe que os criou. Com quem aprenderam? Eu acho que foi com o pai. Pois o texto continua nos dizendo no verso 28, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Não se trata aqui de um elogio indireto, do tipo que fazemos aos amigos, não. Este homem ficou de pé e, olhando nos olhos de sua esposa, disse: você é insuperável, eu não conheço outra mulher como você. E porque ela era o que era, o verso 30 nos responde: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A beleza física em si mesma não é má, queridos. Ela só não é o que faz de uma mulher grande. O temor do Senhor é o que fará toda a diferença. E assim o autor termina este livro como começou, como o temor do Senhor. Ele não é apenas o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nos sustenta na sabedoria até o fim da vida. E ele é recompensador. É o que temos no último verso do livro. Verso de número 31, que ela receba a recompensa merecida. Que as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Todo mundo está falando desta mulher virtuosa. Ela vai colher os frutos de seu trabalho, ou seja, vai ser recompensada. E ninguém com quem tenha tido contato deixará de ver o seu valor e honrá-la. Se este é o caso, será que nós, homens, vemos o valor de nossas esposas? E se vemos, por que não as honramos mais? Você elogia sua esposa, meu irmão? Não há casamento saudável onde escasseia o elogio. Alguns homens nunca elogiam suas esposas, mas estão sempre prontos para disparar críticas e apontar defeitos. Este não é o ideal de Deus para nós, queridos. Precisamos nos levantar com este homem de Provérbios 31. Precisamos imitar Salomão, que disse à sua mulher: você é toda linda, em você não há defeito. É claro que há. Mas por que este elogio? Porque o verdadeiro amor não enfatiza defeitos, ele destaca virtudes. Ele não tem prazer na crítica que diminui. O verdadeiro amor encontra seu deleite no elogio que edifica, que encoraja.
Se não é como temos vivido, homens, é simples, estamos em pecado. Se há o que falar e nós nos calamos, pecamos. E se achamos que não há o que falar de nossas esposas, também pecamos. Porque a missão é nossa, de cultivar e desenvolver nossas esposas para a glória de Deus. Foi o que Paulo disse aos Efésios. Nós precisamos santificar nossas esposas, adorná-las, aprontá-las e prepará-las para Deus. Se você acha que não tem elogios a fazer da sua esposa, você está em pecado. E se estamos, precisamos nos arrepender. Faça-o primeiro diante de Deus. Em seguida, procure sua esposa e peça-lhe perdão. E na primeira oportunidade que encontrar, aproveite para elogiá-la diante de seus filhos. Vamos fazer o mesmo com eles. Quantas coisas boas podemos dizer dos filhos aos filhos? E quantas coisas boas, minha irmã, você pode dizer de seu esposo a ele? E quantas coisas boas, filhos, vocês poderiam dizer dos pais aos pais? Sejamos encorajadores, irmãos, e não destruidores de nossas famílias. E mulheres, que tipo de beleza vocês estão buscando na vida? Nossa sociedade supervaloriza o exterior, cultua o corpo. Os nossos jovens passam boa parte da semana em academias que pipocam em todas as esquinas da cidade. Muitas são as mulheres que gastam rios de dinheiro com cirurgias plásticas e cosméticos. Por favor, me entenda, cuidar do corpo não é errado, é mandamento bíblico, inclusive. Adorá-lo, no entanto, é pecado. A mulher de Provérbios 31 é bonita. Seus braços são fortes e suas roupas são finas. Mas ao final do dia não é por isso que ela é elogiada, irmãs. Esta mulher é elogiada porque teme o Senhor. Isto é o que importa. Isto é elogio que perdura para sempre. E porque teme o Senhor, como aprendemos ao início desta série, esta mulher vive segundo os padrões do Senhor e não segundo os padrões deste mundo. Diante disso, jovens cristãos, tenham cuidado com a beleza que procuram nas moças. Ser virtuosa é ser bela aos olhos de Deus. Ser sensual é chamar a atenção apenas dos homens. Você deve procurar por piedade e não sensualidade. Uma jovem piedosa se veste com dignidade e exala o perfume de Cristo e não o perfume do mundo. As jovens cristãs, eu digo, tenham cuidado com a sensualidade. Em quem você confia, minha irmã? Em Deus ou na própria exibição? Com quem você se preocupa mais, com Deus ou com os homens? O que lhe é mais caro, o elogio dos homens ou o elogio de Deus? Você não precisa flertar com o pecado para namorar ou casar, minha irmã. Você precisa confiar em Deus.
Você não pode depender da aprovação do homem. Viver assim é viver insegura. Ele vai gostar ou não. É levar uma vida extremamente cansativa, de performance, de atuação, de tentativas. Se você foi salva por Cristo, lembre-se, você já foi aprovada por Deus. Em Cristo você tem o elogio dos céus e por causa dele você não precisa se desesperar quanto ao futuro. Seu Pai Celestial zela por você. E no tempo dele, para a glória dele, ele lhe trará o que tem preparado para você. Tenha fé, descanse no Senhor e lembre-se, a aprovação que importa você já tem. Sim, esta é a questão mais importante da vida. A aprovação divina. E por isso é com ela que eu quero concluir este sermão. Muitas pessoas que encontraram a aprovação dos homens, prestígio, reconhecimento, visibilidade, confessam que ainda lhes falta algo, sem saber o que é. Elas vivem se lançando em novos projetos, em busca de mais aprovação dos homens. Esta vida é cansativa, não tem fim. É imprevisível, você não pode determinar o aplauso ou rejeição dos homens. E esta vida é extremamente passageira. O que lhes falta então de verdade? O que falta em sua vida? Falta a aprovação divina. O que lhe colocaria imediatamente em uma relação todo satisfatória e totalmente confiável com Deus. Mas qual é o problema, Renan? Porque estamos sempre buscando a aprovação dos homens e quase nunca nos importamos com a aprovação de Deus. Nós somos pecadores. Nascemos em rebeldia. Somos centrados em nós mesmos e estamos presos à nossa própria vaidade. E o pior de tudo é, sozinhos, não podemos nos libertar. Eis quando surge a boa notícia do Evangelho para homens e mulheres pecadores. Deus fez por nós e em Cristo o que jamais seríamos capazes de fazer sozinhos. Seu único e amado Filho, o ser mais puro do universo, se tornou horrível quando assumiu nossos pecados na cruz do Calvário. E nele, em sua dignidade, em sua santidade, em sua pureza, nele Cristo nos tornou belos aos olhos do Pai. Por causa de Cristo, de sua vida irretocável, de sua morte vicária, de sua ressurreição poderosa, por causa de Cristo, irmãos, nós fomos declarados justos, perdoados e aprovados por Deus. Por isso, seja você um crente que está longe da vida do Evangelho, ou seja você um não crente, que sabe, que sente que está levando uma vida feia e perigosa, sua salvação é Cristo. Se aproxime de Deus neste dia.
Confesse diante dele os seus pecados e confie em Cristo para a sua salvação. Um homem não tem mesmo como ser exemplar sem Cristo. Uma mulher jamais poderia ser exemplar aos olhos de Deus sem Cristo. Todos nós precisamos correr para Cristo hoje. É por causa dele que minha esposa pode se tornar cada vez mais bela. É por causa dele que posso dizer da minha mãe, ela é uma mulher virtuosa. É por causa dele que eu e vocês podemos ser cristãos exemplares para a glória de Deus e para o bem das nossas famílias. É o que você quer. Então curve a sua cabeça e faça uma breve oração, respondendo a Deus pelo que você ouviu. Só Cristo é digno de honra, glória e adoração. Agora que nos aproximamos do fim do nosso culto, eu queria lhe pedir algo. Não deixe passar a oportunidade de esticar os efeitos do sermão que você ouviu. Este é o dia do Senhor. Vamos vivê-lo para o Senhor. Vamos promover conversas piedosas em nossas casas, com nossos cônjuges e filhos. Vamos ligar para alguém, conversar com um irmão, com um amigo. Vamos falar do que ouvimos. Vamos lembrar de pessoas. Vamos orar por elas e com elas neste dia. Se precisar de algum auxílio, na descrição deste vídeo, você vai ter perguntas que podem auxiliá-lo. E ao longo da semana, nós teremos o estudo dos pequenos grupos. Estenda os efeitos do sermão para o seu grupo e promova boas e piedosas conversas para a glória de Deus e para a edificação de seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que nós fizemos. Sabemos que é pouco, mas por Cristo se torna aceitável diante dos teus olhos. Receba, ó Deus, o nosso coração e a nossa adoração. Por graça e misericórdia, estenda, aumente os efeitos deste culto sobre as nossas vidas. Que tenhamos vivido um real encontro contigo, ó Deus. Que a tua voz tenha alcançado os nossos corações, que ela tenha encontrado um lugar, um solo fértil no nosso interior. Que ela produza frutos para o louvor da tua glória, para o bem das nossas vidas e das pessoas com quem vivemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, inclusive por este tempo de dificuldade. E pedimos que ele seja instrumento em tuas mãos, para criar em nossos corações saudades de ti, do teu culto, do teu povo. Ajuda-nos a aproveitar este dia de maneira sábia e piedosa. E que a tua bênção esteja sobre nós durante toda a semana, Senhor.
É o que te pedimos em nome de Jesus e por amor a Ele. E que o amor de Deus, o nosso bendito Pai Celestial, e a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações, o poder, a presença e a influência do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos, em Cristo Jesus.